Bom dia, oficialmente falando, tudo jóia? Tudo bacana? 100% mil por hora? Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Isso mesmo, o canal das paródias ruins com o objetivo nobre, realizar a revisão dos conteúdos trabalhados em nossas aulas de história. De antemão quero dizer, se você gosta do estilo, se você gosta de paródia, se você acha que a paródia pode te ajudar, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, beleza? Se você gostou do vídeo, ao final da videoaula, deixe o seu joinha também, tá joia? O assunto de hoje, galerinha, é sobre os hebreus. E para falar sobre os hebreus, a paródia foi construída em cima da música da Cássia Eller, Segundo Sol. Cássia Eller e Nando Reis, né? Cássia Eller e Nando Reis, estava esquecendo o nome do Nando Reis aqui. Então, a música foi feita em cima dessa, a paródia foi feita em cima dessa música. Acompanhe aí um pouquinho, um trechinho da música original para refrescar a memória. Na tela. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Essa aí foi a música original, sem mais delongas, sem demora, direto ao ponto, vamos à paródia. Sofram aí na tela. Quando Yahvé com Abraão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. Yahvé exige um comportamento exemplar. Obedecendo, os hebreus iriam para a terra prometida como um cometa. Quando Yahvé com Abraão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. A fome em Canaã vai se instalar. Com isso os hebreus iriam para o Egito como um cometa. Não digo que não me surpreendi quando com um cajado o mar vermelho se abriu e eles puderam atravessar. Mas você pode ter certeza, no êxodo dos 10 mandamentos Yahvé vai revelar. De volta em sua casa que agora abriga os filisteus, nova batalha eles começarão. Eu só queria te contar que o grande reino é a união das 12 tribos para os hebreus terem mais proteção. Proteção levou a união, união não tem mais união, desunião, veio a separação. Quando Yahvé com Abraão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. Nabucodonosor vai os escravizar. Com isso os hebreus iriam para a Babilônia como um cometa. Não digo que não me surpreendi, mas por lá apareceram os persas para os libertar. Mas você pode ter certeza, os romanos vão mais uma vez os expulsar. Mesmo fora da terra prometida, os hebreus se mantiveram unidos pela sua religião. Eu só queria te contar que a ONU criou o Estado de Israel para ser sua nação. Sua nação. Agora os hebreus têm uma nação, através de uma resolução. Uma nação. Aô, Boteco! Então, começando a nossa videoaula, vamos lá ao primeiro tópico. Acompanhe aí. Para iniciar, meu povo, antes de começar com a paródia propriamente dita, para iniciar, vocês estão vendo aí na tela, né? Qual a principal fonte de conhecimento sobre os hebreus? Bom, a principal fonte de conhecimento dos hebreus é o seu livro sagrado chamado Torá, o livro sagrado dos hebreus. Aí você pode me perguntar, mas pode isso, Arnaldo? Pode isso, professor? Pode. Sabe por que pode? Porque quando o historiador olha para os livros sagrados, ele não está interessado nos dogmas, nas verdades religiosas. Ele está interessado nos fatos, nos costumes, na narrativa que pode revelar
os hábitos de uma civilização. Então, pode sim utilizar a Bíblia, a Torá, o Alcorão como uma fonte histórica. Claro que ela não vai ser utilizada sozinha. O que está ali narrado vai ser cruzado com outras informações para que a colcha de retalho seja montada. Então, primeiro ponto é esse. A principal fonte de conhecimento dos hebreus é o seu livro sagrado, que é chamado de Torá. Caminhando um pouco mais, galerinha, vocês vão perceber aí, né, que o primeiro trecho da paródia diz assim, ó: quando Yavé com Abrão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. Yavé exige um comportamento exemplar, obedecendo os hebreus iriam para a terra prometida como um cometa. Nós vamos pegar essa parte sublinhada aqui primeiro para a gente trabalhar. Vou tentar ser bem breve, direto ao ponto, porque são muitas informações sobre os hebreus, senão o vídeo fica muito longo. Então, tentar ir direto ao ponto. Primeira questão aí, galerinha. Quem foi Abraão e qual, assim, sua importância para essa civilização? Abraão foi o primeiro patriarca. O que significa patriarca? O primeiro líder dos hebreus, certo? Foi ele quem estabeleceu a aliança com Yavé. Yavé, aí vem a segunda questão. Quem é Yavé? Para definir, para dizer quem é Yavé, vou utilizar um trecho do livro sagrado, da Torá, do livro do Êxodo, capítulo 20. Essa parte diz o seguinte, ó: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou Yavé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Quem é Yavé, então? Yavé é Deus. O cristianismo se refere a Deus como Pai, né? O islamismo se refere a Deus como Alá. Os hebreus se referem a Deus como Yavé. Então, Yavé é Deus. Abraão e Deus estabeleceram uma aliança. Terceira questão. Qual aliança foi estabelecida entre Yavé e Abraão? Bom, Yavé exigiu que Abraão abandonasse o politeísmo, abandonasse a idolatria e passasse a cultuar um único Deus. Deixasse de ser politeísta e passasse a ser monoteísta. Essa foi a exigência de Yavé, segundo a tradição bíblica, certo? E o que Abraão receberia em troca? Ele seria, como já dito, o patriarca, o primeiro líder da civilização dos hebreus. E também receberia, de acordo ainda com a tradição bíblica, ele receberia a terra prometida como herança, certo? Os hebreus, então, teriam direito à terra prometida, a Canaã. Acompanhe no mapinha aí na tela, né? Vocês estão vendo aí o mapa, a Palestina e seus vizinhos. Essa aliança, galerinha, se estabeleceu quando Abraão vivia na cidade de Ur. Tá vendo aí? Eu destaquei aí a cidade de Ur, na Caldeia. Abraão vivia nessa cidade. Aí foi estabelecida a aliança entre Yavé e Abraão. E aí vocês estão acompanhando na setinha aí, né? Esse foi o caminho percorrido pelos hebreus até chegar na região da Palestina, em Canaã, que é essa região verde que eu também destaquei aí no mapa. Então, esse foi o trajeto percorrido. Essa região verde, então, é que faz referência à Terra Prometida. Voltando à nossa paródia, pegando um outro ponto aí, ó. Yavé exige um comportamento exemplar. Galerinha, a partir desse ponto, nós podemos falar sobre a principal herança dos hebreus. Qual é a principal herança dos hebreus? A sua religião. E que religião é essa? O monoteísmo ético. Monoteísmo, crença em um único Deus. Por que monoteísmo ético? Porque essa religião pressupõe um Deus bom, sábio, justo. E esse Deus bom, sábio e justo, ele exige que os seus seguidores também sejam bons, sábios e justos. Então, por isso o monoteísmo ético. Ele exige um comportamento, ele exige uma conduta correta, tá certo? Essa é a principal herança dos hebreus. Só para você ter uma ideia de como a religião é de fato uma herança importante dos hebreus, eu trouxe aí para vocês um quadro falando sobre as religiões que nasceram em decorrência de Abraão, as chamadas religiões abraâmicas. Abraâmicas. Então nós temos aí, por ordem cronológica, né? Primeiro, o judaísmo. Tudo deriva de uma mesma raiz. Primeiro nós temos o judaísmo, depois nós temos o cristianismo e por fim nós temos o islamismo.
uma mesma raiz, Abraão. Essa raiz deu origem a três segmentos, a 3 religiões. Essas religiões são importantes por quê, galerinha? Porque, observe aí o quadro, ó, o judaísmo é a 7ª maior religião do mundo, o cristianismo é a 1ª maior religião do mundo e o islamismo é a 2ª colocada. Se você soma judaísmo, cristianismo e islamismo, você tem mais de 50% da população mundial professando alguma dessas fés que derivaram da aliança estabelecida entre Abraão e Javé. Então, de novo, não se esqueçam, principal herança dos hebreus, a sua religião, que é o monoteísmo ético, tá certo? Segunda parte da paródia aí, acompanha aí. Segunda parte da paródia, vamos lá. Segunda parte da paródia, acompanha aqui na tela, ó. Quando Javé com Abraão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. A fome em Canaã vai se instalar. Com isso, os hebreus iriam para o Egito como um cometa. Vamos falar agora, então, sobre essa outra parte sublinhada aí, ó. Para falar sobre ela, abre uma nova janelinha aqui, né? Os hebreus no Egito, primeiro momento. O fato é que, galerinha, como vocês perceberam lá na paródia, por uma determinada mudança climática, a região, que é a região da Terra Prometida, passou por graves problemas, né? Por desabastecimento, por falta de alimentos, a seca. Não só na região da Terra Prometida, mas no Crescente Fértil, no Egito também, houve um momento de seca. Só que a situação do Egito não era tão ruim quanto as outras regiões. Por isso, os hebreus acabaram indo para o Egito para fugir dessa seca, para fugir desse problema. Quando eles chegaram no Egito, galerinha, o Egito estava sendo dominado por uma civilização estrangeira, os Hyksos. Por falar nisso, só abrindo um parênteses, se você quer saber um pouquinho sobre a história do Egito, já tem uma videoaula sobre ela. Clique no link aí, que você vai direto para a videoaula sobre o Egito e você vai entender a história do Egito. Beleza. Nesse período, o Egito estava sendo dominado por essa civilização estrangeira, que tem mesma origem dos hebreus. Os dois são semitas. Então, os hebreus chegam, são bem acolhidos, eles prosperam, né? E, como está escrito aí, né? Foram bem recebidos e prosperaram no Egito. Só que as coisas mudaram, né? Os Hyksos foram expulsos, os egípcios retomaram o controle da sua própria sociedade e aí surge o segundo momento dos hebreus no Egito. No segundo momento, então, os hebreus se tornaram escravos, aproximadamente 400 anos de escravidão. E aí surge uma outra figura emblemática, aí surge um outro nome importante da religiosidade, que é o nome de Moisés. Vocês estão vendo aí essa imagem? Essa imagem é a capa do filme que estreou no ano de 2015, né? Êxodo, Deuses e Reis, se eu não me engano, acho que é isso. Que narra, né, de forma fictícia, narra esse evento aí que está lá na Bíblia, que faz referência à saída dos hebreus do Egito e o retorno à Terra Prometida. Esse momento da história dos hebreus é chamado de Êxodo, saída. Tá aí, ó. E quem que é o responsável por essa saída? Moisés. Moisés, então, é o responsável por libertar o povo da escravidão do Egito. Beleza? Não se esqueçam, isso é de suma importância. Êxodo, saída, a liberdade dos hebreus, a saída da escravidão e o retorno à Terra Prometida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Êxodo também na próxima parte da paródia, beleza? Bora para a terceira parte da paródia, então. Terceira parte da paródia, a terceira parte diz, vamos, acompanha aí na tela, né? Não digo que não me surpreendi, quando com um cajado o mar vermelho se abriu e eles puderam atravessar. Essa é uma passagem bíblica que eu acho que 90% das pessoas conhecem, né? O momento em que Moisés abre o mar vermelho e os hebreus atravessam e aí os egípcios ficam para trás. Mas você pode ter certeza, no Êxodo, os 10 mandamentos Yahvé vai revelar, de volta em sua casa, que agora abriga os filisteus, nova batalha eles começarão. Vamos por parte. Primeiro, ó, no Êxodo, os 10 mandamentos Yahvé vai revelar. Galerinha, Êxodo, a saída, o retorno à Terra Prometida. Os 10 mandamentos, tá aí, ó, o decálogo, os 10 mandamentos. Qual a importância dos 10 mandamentos? Como eu já disse, repito, a principal herança dos hebreus é a sua religião.
E os 10 mandamentos, senhores, constituem o conjunto de regras morais, civis e religiosas dos hebreus. É o código de ética, o código de conduta, como os hebreus devem se comportar. E, senhores, isso é importante por quê? Porque até hoje, se você parar para pensar, o nosso conjunto de leis acaba tendo por princípio esses 10 mandamentos. Está na nossa lei lá, ó, não roubar, não matar. Tudo isso está previsto nesses 10 mandamentos. Então, de uma maneira ou de outra, mesmo que hoje, século XXI, a maioria dos estados não professem fé, esses estados são laicos, ainda assim, se você parar para analisar, lá no fundo, o conjunto de leis acaba tendo por princípio esses 10 mandamentos. Perceberam de novo, então, como a religião dos hebreus influencia o comportamento do cotidiano, o nosso comportamento atual? Caminhando um pouco mais, ainda nesse trecho da paródia ainda, ele fala assim, ó, de volta em sua casa, que agora abriga os filisteus, nova batalha eles começarão. Os caras conseguem retornar à terra prometida, conseguem retornar a Canaã. Só que quando eles retornam, acompanhem no mapa aí, galerinha, essa terra está dividida com outras tribos, que são esses carinhas de amarelo aí, né? Na paródia eu citei os filisteus. Então, eles retornam a Canaã e essa terra já está invadida, já está tomada por outros povos. Aí tem início, então, o período das 12 tribos de Israel. O que são as 12 tribos de Israel? A nova fase de organização social. Os caras retornam, a terra já está sendo controlada por outros povos, eles se infiltram naquela terra e dividem em 12 tribos, em 12 líderes. Uma maneira que os hebreus organizaram para poder tentar retomar a região que estava sendo dominada por aquelas civilizações. Como a paródia disse, né? Nova batalha começarão. Tentarão impor e conquistar a região da terra, a região que, segundo a tradição bíblica, era prometida a eles, foi prometida a eles através da aliança firmada entre Yahvé e Abraão. Repetindo então, as 12 tribos de Israel, a nova fase de organização social dos hebreus quando retornam à Palestina. Esse período também é chamado de fase dos juízes, beleza? Continuando então, a próxima parte da paródia, ela diz, e acompanhem na tela, né? Eu só queria te contar que o grande reino é a união das 12 tribos para os hebreus terem mais proteção. Bom, pegando essa parte em destaque, eu pergunto aos senhores, afinal de contas, galerinha, por que as 12 tribos se uniram? A paródia já respondeu, para que os hebreus tenham mais proteção, para terem condições de controlarem a terra prometida, controlarem a região da Palestina. Né? Acabei de mencionar, os hebreus saíram do Egito, a passagem do Êxodo, retornam à terra prometida. Quando eles retornam, aquela terra já está sendo dominada por outras civilizações. A princípio, esses hebreus se dividem em 12 tribos, a fase dos juízes. Só que, para a coisa funcionar de fato, eles perceberam que era preciso unir essas 12 tribos em um grande reino para poder controlar de forma eficiente a região da Palestina. E é isso que os hebreus fazem. Então, essa ideia de unir as 12 tribos dá início à fase da monarquia dos hebreus e isso aconteceu para que eles pudessem controlar a região. Funcionou? Sim, funcionou. Os caras conseguiram dominar a região e aí então nós temos a fase da monarquia que tem como primeiro rei, você está vendo aí na tela, né? Deixa eu colocar aqui a história dos hebreus. A primeira fase, só retomando um pouquinho, a história dos hebreus é dividida na primeira fase, que é a fase dos patriarcas, né? É a fase lá do início da aliança entre Yahvé e Abraão. A segunda fase nós já falamos, que é o retorno à terra prometida, o momento em que eles estão organizados em 12 tribos. E a terceira fase é a fase da monarquia, quando essas 12 tribos se unem, e aí nós temos primeiro o rei Saul, depois o rei Davi e por fim o rei Salomão. O rei Salomão, por sinal, galerinha, é o mais famoso de todo esse momento aí da monarquia dos hebreus. Ele vai construir o Templo de Salomão, que é um símbolo
para os hebreus, né? É um símbolo aí dessa civilização, foi construída pelo rei Salomão. E é justamente o rei Salomão que vai servir de gancho para a próxima parte da paródia. Acompanhe aí. Vamos à próxima parte da paródia, então. A próxima parte da paródia, você está acompanhando aqui na tela, né? Diz assim, ó: proteção levou à união. União? Não tem mais união. Desunião veio a separação. Separação. Esse trecho destacado, então, galerinha, ele faz referência ao cisma dos hebreus. Acompanha aí na tela, né? Pergunta aos senhores, afinal de contas, o que foi o cisma dos hebreus? Cisma significa divisão. Então, é a divisão do povo hebreu. Os hebreus, que retornaram à terra prometida, se organizaram em 12 tribos. Essas 12 tribos se uniram em um grande reino. Agora, esse reino vai de novo se dividir em 2. Acompanha aí no mapa, ó. Ao norte, nós teremos o reino de Israel e ao sul, o reino de Judá. Certo? Pergunto a vocês, o que provocou a separação? A insatisfação do povo hebreu. Eu falei agora há pouco que o rei Salomão foi um grande rei. Sim, foi um grande rei. Mas só que ele cobrou altos impostos da galera. E a galera ficou insatisfeita com isso. Após a morte do rei Salomão, então, a insatisfação toma conta do povo hebreu e esses hebreus decidem se dividir e se organizar em 2 grandes reinos. 10 tribos ao norte, que é o reino de Israel, e 2 tribos ao sul, que é o reino de Judá. Agora, qual a consequência da separação, galerinha? Enfraquecimento, né? Enfraquecimento. O reino do norte acabou sendo dominado pelos assírios no ano 722 a.C. O reino de Judá, por sua vez, que é o reino do sul, acabou durando um pouquinho mais, mas também acabou sendo dominado pelos caldeus ou segundo o Império Babilônico, que é a história do cativeiro babilônico, que nós vamos continuar na próxima parte da paródia. Agora vamos falar então sobre o cativeiro babilônico. Para falar sobre o cativeiro babilônico, vamos utilizar a próxima parte da paródia, né? Quando Yahvé com Abrão falar, eles vão estabelecer a aliança do planeta. Nabucodonosor vai os escravizar. Com isso, os hebreus iriam para a Babilônia como um cometa. Bom, galerinha, essa parte aí destacada da paródia, ela faz referência, então, à prisão na Babilônia. Como esse episódio dos hebreus entrou para a história? Como ele ficou conhecido? Ele ficou conhecido como cativeiro babilônico. Cativeiro, prisão. Os hebreus, de novo, eles foram, aquele período que eu contei para vocês, eles foram escravizados no Egito e agora eles estão de novo escravizados, mas na Babilônia, né? Eles são retirados de Canaã e são levados à Babilônia, aonde estão presos. Foram aprisionados por Nabucodonosor. Não se esqueçam, cativeiro babilônico é o episódio dos hebreus em que eles estão presos na Babilônia. E isso nos leva à próxima parte da paródia, né? Mas por lá apareceram os persas para os libertar. Abrindo um parêntese, depois vou gravar uma videoaula aí sobre os persas. Por hora, vamos nos ater à história dos hebreus. Bora lá, ó. O fim do cativeiro babilônico. Quem pôs fim ao cativeiro babilônico? A paródia já respondeu. Os persas, galerinha. Mais precisamente, esse carinha bonito, simpático aí, ó, chamado Ciro II. O Ciro II, ele conquista a Babilônia. E o Ciro II, então, ele liberta os hebreus e diz o seguinte para os hebreus: ó, take it easy, baby. Gostou do inglês? Massa, né? Ou seja, fique calmo, fique tranquilo. Pode retornar à sua região, retorna à terra prometida, reconstrói o seu templo e continue vivendo. Vocês devem impostos aos persas, mas estão livres para cultuarem o seu Deus, para levarem a sua vida. Os persas tinham uma política de tolerância em relação aos povos conquistados. Então, eles são os caras que libertam os hebreus e esses hebreus, então, retornam à terra prometida e reconstroem o templo. Só que a historinha dos hebreus, galerinha, não termina ainda, né?
essa historinha dos hebreus, como está escrito aí, galerinha, ainda surgem os romanos na historinha. E você pode ter certeza, mais uma vez, os romanos vão os expulsar. O que os romanos provocaram, então? Os romanos provocaram a diáspora. O que significa diáspora? Diáspora significa dispersão. Os hebreus retornam à Terra Prometida. Os romanos acabam conquistando a região da Terra Prometida. E não existe acordo entre hebreus e romanos. Os romanos, então, expulsam de forma definitiva os hebreus. Ó, casca fora, rala peito, cai fora, aqui vocês não vão ficar. É inconciliável o domínio romano e a presença de vocês aqui. Então, os hebreus acabam sendo expulsos da Terra Prometida, né? Diáspora. Percebam a diferença entre êxodo e diáspora. Êxodo, os caras saíram juntos do Egito e retornaram à Terra Prometida. Diáspora, cada um vai para um canto. Esses hebreus, como o próprio nome sugere, né? Eles vão se dispersar por toda a Europa. Não vão todos para um único lugar. A dispersão romana. Os hebreus, então, agora estão dispersos pela Europa. Isso nos leva ao próximo ponto. Mesmo fora da Terra Prometida, os hebreus se mantiveram unidos pela sua religião. Ou seja, cada hebreu estava num canto diferente, mas ainda assim eles permaneceram unidos pela fé, né? Um num ponto, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Mas todos se consideravam hebreus porque professavam a mesma fé, certo? Acompanhe aí na tela esse trecho destacado da paródia. Ele diz assim, ó, a ONU criou o Estado de Israel para ser sua nação. Sua nação. Agora os hebreus têm uma nação, né? Através de uma resolução. Então, pergunta aos senhores, galerinha, qual é o Estado dos hebreus? A paródia já respondeu, Israel. Israel é o Estado dos hebreus. Ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial na região, como vocês estão acompanhando no mapa aí, né? Na região da Terra Prometida. Agora, vale a pergunta, como está a situação na Terra Prometida desde a criação de Israel? Constante conflito. Um constante conflito entre os islâmicos, entre os árabes, que em sua maioria são muçulmanos ou islâmicos, e os judeus, que são os israelitas. Existe um conflito intenso. Por que esse conflito ocorre? Porque quando o Estado de Israel foi criado, aquela região estava ocupada maciçamente pelos islâmicos, pelos muçulmanos. E esses caras não aceitaram a criação do Estado de Israel. Então, um conflito, né? Israel diz, o Estado é nosso. Os islâmicos dizem, não, essa terra por direito é nossa. E aí, então, existe um conflito intenso dessas duas partes. Só retomando, quando é que foi criado o Estado de Israel, galerinha? No ano de 1948, como eu já disse, após a Segunda Guerra Mundial. E por que esse Estado de Israel foi criado? Se os islâmicos estavam lá, por que ainda assim a ONU criou o Estado de Israel naquela região? Bom, essa resposta eu vou ficar devendo para vocês em uma nova videoaula, beleza? Certinho? É isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula, então, falamos aqui sobre a história dos hebreus, certo? A música parodiada, Segundo o Sol, da Cássia Eller. Se você quer só a paródia, o link se encontra aqui na descrição. Disse lá no início do vídeo, não se esqueça, inscreva no canal. Se você gostou da videoaula, deixa o seu joinha aí, tá beleza? Tá bom? Quer saber mais sobre o assunto? Realize suas pesquisas. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Muito obrigado, valeu, fui!